Se você se sente cansada mesmo quando dorme, se você se sente tensa sem saber o porquê e vive se perguntando se o problema é você, esse vídeo é para te dizer uma coisa importante. Você não é fraca, você está apenas funcionando em um modo constante de alerta. Se você ainda não me conhece, eu sou Bárbara Fialho, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em transtornos de ansiedade, e eu quero bater esse papo hoje com você. Para começar, vamos pensar o que é viver em estado de alerta. É você constantemente ficar verificando os seus sinais vitais, constantemente observando os sinais do seu corpo. Como é isso na prática? As pessoas que vivem o tempo todo ali, ó, verificando o punho, colocando a mão no coração para sentir como é que estão os batimentos, qualquer reação fisiológica, um suor excessivo, se a respiração fica um pouco mais ofegante, se o coração acelera, tudo isso é monitorado o tempo todo, a cada minuto do seu dia. Outro exemplo é o medo de passar mal, que está intimamente ligada com esse monitoramento constante, sabe, do seu próprio corpo. Então, você tem medo de passar mal porque o coração acelerou, tem medo de passar mal e morrer, tem medo de passar mal e não ter ninguém por perto para se sentir, para te dar suporte, para te socorrer. E um outro ponto sobre você viver em estado de alerta é ter a sensação de que nunca consegue relaxar. Então, você está o tempo todo tão atento a esses sinais do seu corpo, você está o tempo todo com a sua mente funcionando em função disso, que consequentemente você tem muito medo, né? Enfim, você tem, por causa desse medo, você acaba não conseguindo relaxar. Porque imagina comigo, o seu corpo já está tenso, a sua mente está em alerta, como você vai de fato conseguir relaxar. Então, essa sensação de que não consegue relaxar um segundo, ela acaba acompanhando você, e isso provavelmente já há muito tempo. É como se o seu corpo, a sua mente já estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. E isso cansa muito. Então, consequentemente, você vai ter essa sensação de não conseguir relaxar. Isso é viver em estado de alerta. É confuso, é cansativo, eu diria melhor, exaustivo, e é difícil ter que lidar com isso, sabe? Por tanto tempo. Há quem diga que a ansiedade é um excesso de medo algumas vezes, né? A pessoa tem muito medo disso, medo daquilo. Mas a gente pode dizer que a ansiedade é uma insegurança interna, muitas vezes, sabe? Você tá o tempo todo com aquele olhar de que vai acontecer alguma coisa, de que algo vai dar errado, e você busca um reasseguramento constantemente. E isso leva para diversas questões. Mas como hoje eu quero bater um papo mais leve com você, a gente vai deixar esse assunto para um outro momento. Mas observe comigo o nível de seriedade que é conviver com essa ansiedade. E algo que eu estou sempre dizendo aqui: a culpa acompanha essa ansiedade disfuncional. Muitas vezes o paciente ele está preocupado de estar exagerando, é culpa por não render, é culpa por não fazer algo que devia ter sido feito, culpa por cancelar planos, culpa por não conseguir superar alguma coisa, enfim, são várias culpas. Tudo isso porque a ansiedade, como ela vai, com o passar do tempo, te desgastando mais e mais, automaticamente o seu funcionamento ele está prejudicado. Você deixa de fazer coisas que você sabe que deveria fazer, que você muitas vezes tem uma consciência clara de que deveria fazer, mas não consegue. Então, isso leva você para um ciclo. Você quer fazer, mas não consegue. E aí isso te gera ansiedade, você fica ansiosa porque não consegue fazer. Enfim, é uma catástrofe na realidade, né?
E é exaustivo, é cansativo viver o tempo inteiro aqui cercada nesse ciclo. Então, além da ansiedade, você carrega a culpa de achar que deveria dar conta, inclusive dessa ansiedade. Mas o seu sistema nervoso está sobrecarregado e ele não tem como responder às cobranças, mesmo aquelas que são mais funcionais, do tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, e de fato é uma preocupação legítima, é uma preocupação produtiva, mas na prática você está tão sobrecarregada que você não consegue responder. Então, foi basicamente o que eu falei ali atrás. É muito importante ter esse cuidado de entender isso, porque isso te separa da cobrança excessiva, da culpa excessiva, também faz você olhar com cuidado para essa ansiedade que você está vivendo, para tomar as devidas providências, contudo, mantendo ali um equilíbrio. Nada que vai, na realidade, aumentar o seu nível de ansiedade, piorar o quadro que você está vivendo. Então, o que realmente está acontecendo? Esse sistema de alarme do nosso corpo, que é a ansiedade, ele, na sua vida, é muito possível que ele esteja quebrado, que ele esteja em um mau funcionamento. E isso faz com que você viva uma constante de ansiedade. Aí tem até aquela expressão, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Do quanto é importante desvincular disso, porque a ansiedade não é a sua personalidade, você não é uma pessoa ansiosa, mas quando essa ansiedade ela está tão enraizada, ela é tão é, grave, né? Tá moderada, tá grave, é praticamente impossível que ela não te afete tanto dessa forma. Então, esse alarme está quebrado, esse alarme está desregulado, e os prejuízos são todos esses aqui que eu já vim citando desde o início do vídeo. Aí é importante a gente ressaltar que o cérebro aprende muitas vezes a partir de um processo de evitação, e eu falo sobre isso em alguns outros vídeos, eu vou tentar deixar linkado aqui. Ele aprende através desse processo de evitação, mas também é importante entender que a ansiedade ela é aprendida, tem a carga genética, mas muito da ansiedade é aprendida. E se você encontra uma chave, né, você encontra o caminho, você faz o tratamento correto, você sai desse ciclo. Você não vai se manter nesse ciclo para o resto da sua vida. É possível sair de fato, entende? Então, fechando um pouquinho sobre esse tópico, o seu corpo, ele aprendeu a se defender demais. O seu cérebro aprendeu a se defender demais. E hoje já não existe mais uma distinção do que é realmente um perigo, é algo que de fato há necessidade de se proteger, e não há distinção do que não é, né? Então, isso está bem confuso ainda para o seu cérebro, infelizmente. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é que se esse vídeo falou com você, se você se identificou, é importante saber que ansiedade tem tratamento e existe um tratamento adequado. Faça terapia em terapia cognitivo-comportamental, busque métodos baseados em evidências científicas que vão resolver o problema com a ansiedade. Ansiedade é um transtorno mental. Então, é como outras doenças, digamos assim. Tem início de tratamento, tem meio de tratamento e tem fim. As coisas podem claramente se resolver à medida que você busca ajuda correta. Se você se identifica com o que eu trago aqui, se você se identifica com a maneira como eu trago os assuntos, eu quero te convidar a entrar em contato comigo. Aqui na descrição vai ter um link, vai ter o meu contato. Entre em contato, agenda uma sessão, conheça o meu treinamento, que é para pessoas que sofrem com ansiedade, mas não pode nesse momento arcar com o processo terapêutico, mas eu sempre estou te dizendo, não evite mais buscar esse cuidado adequado. As dicas sobre ansiedade, uma resposta aqui, uma resposta ali, isso não resolve o seu problema com ansiedade. E toda pessoa que sofre com ansiedade grave hoje
foi uma pessoa que começou com ansiedade leve, mas não tratou, certo? Então fique aqui o meu alerta para você, busque ajuda profissional o quanto antes e se precisar, quiser contar comigo, quiser que eu te acompanhe nesse processo, eu estou aqui do outro lado e vai ser muito gratificante poder te ajudar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que precisam saber dessas verdades acerca da ansiedade. É isso, se cuida. Beijo da Psi.